Bom dia a todos. Vou dar início à apresentação do problema 1 proposto para ser estudado na disciplina de Laboratório de Guiagem, Navegação e Controle de Veículos Espaciais, aqui da Universidade Federal do ABC, que é o problema restrito de dois corpos. Este é o trabalho do grupo 2, composto pela Cláudia, Guilherme e Matheus. Neste trabalho, estudamos como a lei da gravitação universal de Newton atua no problema de Kepler, ou problema restrito de dois corpos. Vamos apresentar uma introdução sobre esse problema, comentar sobre os tipos de órbita existentes, apresentar a metodologia utilizada para resolver a equação do movimento utilizando integradores numéricos e discutir os resultados que encontramos ao implementar esse problema utilizando o software MATLAB, e por fim apresentar as conclusões que observamos. O satélite é um corpo que orbita outro corpo celeste e pode ser classificado como natural ou artificial. A Lua é um exemplo de satélite natural, já os satélites artificiais são aqueles utilizados para o fim de comunicação, meteorologia, entre outros. Uma curiosidade é que o Sputnik 1 foi o primeiro satélite a ser lançado, lá no ano de 1957, e essa figura mostra uma réplica dele. Então a gente sabe que os satélites são como um símbolo de avanço tecnológico e estamos interessados em descrever o movimento orbital desses veículos espaciais. Para isso, podemos considerar esses objetos como partículas pontuais e queremos descrever o movimento de uma partícula em relação a outra na presença de uma terceira partícula, já que cada partícula está sob a ação de uma força externa ao sistema e interage entre si. Esse é o problema geral. Aplicando a segunda lei de Newton, temos a equação apresentada, em que há a atuação da força de gravidade, o arrasto, o impulso, o terceiro corpo, que pode estar interferindo, e outras. Só que aí esse problema fica muito complexo de ser resolvido. Então, consideramos algumas hipóteses simplificadoras, desconsiderando o arrasto atmosférico, desprezando a tração, visto que o veículo espacial ele não muda de rota, desprezando também a influência da presença de um terceiro corpo e outras forças como eletromagnéticas também não são levadas em conta, já que a força gravitacional ela tem uma ordem de grandeza muito maior. E aí sim, vamos estudar o problema de dois corpos, que possuem a ação somente da força de gravidade. Então, considerando apenas os dois corpos, que é a Terra e o veículo espacial, sobrou só a força de gravidade que é igual a massa vezes a aceleração. Aí, aplicando a lei da gravitação de Newton na forma vetorial e igualando a equação anterior, chegamos à equação que nós queremos resolver, que é a equação do movimento restrito de dois corpos. Nessa fórmula, R é o vetor posição do veículo espacial e μ o parâmetro gravitacional. A solução dessa equação diferencial ordinária não linear de segunda ordem fornece a informação da trajetória do veículo espacial, que são seções cônicas, como mostrado na figura. Em coordenadas polares, podemos escrever a solução dessa EDO como apresentada na primeira equação, sendo que P é a magnitude da posição R, quando o ângulo polar é igual a 90 graus. O Ezinho é a excentricidade que informa qual tipo de seção cônica. E Vzinho é o ângulo polar medido no eixo principal da órbita. Percebemos então que essa equação prova a primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas elípticas. Também podemos resolver esse problema das órbitas a partir da conservação da energia mecânica e do momento angular. Na equação da esquerda, vemos a soma da energia cinética e potencial, sendo que V é o módulo de velocidade. A equação do meio mostra que, considerando um vetor perpendicular ao plano orbital fixo no espaço, encontramos o momento angular específico. E a última equação mostra o período da órbita, que pode ser deduzido como sendo dependente apenas de μ e do semi-eixo maior A, sendo como dado pela terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos ou lei harmônica. Existem diversos tipos de órbita que podem ser equatoriais ou polares e também podem ser classificadas como geoestacionárias, média, baixa, alta, como mostrado nas figuras. Cada uma delas pode ser utilizada para diferentes objetivos e elas se diferem em relação à área que cobrem, a distância em relação à superfície, o tempo para completar uma revolução. A órbita polar
é paralela ao eixo da Terra e tem uma inclinação de 90 graus que permite a passagem do satélite sobre todo o planeta de forma síncrona com o movimento da Terra em torno do Sol. Já a órbita equatorial tem uma inclinação de 0 grau e coincide com o plano do Equador. Na geoestacionária, o veículo espacial fica a uma distância fixa de 35.786 km em relação à superfície da Terra, e o satélite consegue varrer um raio aproximado de 70 graus. O período de revolução dessa órbita é de um dia. Já a órbita baixa está localizada abaixo da geoestacionária, até 2.000 km de distância da superfície, e possui um período de revolução de cerca de 2 horas. A órbita alta está localizada acima da geoestacionária, e a média entre a geoestacionária e a baixa, ficando a cerca de 10.000 km de distância e possuindo um período de revolução de cerca de 6 horas. Bom, então, agora entrando realmente na parte da metodologia, né? E a forma como o problema pode ser solucionado. E a metodologia usada nesse trabalho consiste basicamente no estabelecimento e modelagem das equações que regem o movimento do veículo espacial, dados os valores iniciais, né, inputs, de velocidade e posição no sistema geocêntrico inercial. Né? E a partir daí, a partir de integradores numéricos, é possível chegar na solução dessa equação diferencial apresentada aí na tela, né, esse R vetor 2 pontos, né, que essa é a equação que descreve o problema restrito de dois corpos depois de todas aquelas simplificações que foram apresentadas anteriormente. Né? E, a princípio, essa equação diferencial tem uma solução exata, mas para o nosso problema aqui é interessante procurarmos uma solução numérica, uma integração numérica para essa equação. Né? E aqui embaixo nós vemos aqui que esse R2 pontos não é nada mais do que a aceleração, né? Então, uma dupla integração no tempo, aí temos a posição, né? A distância, enfim. Ok? E a partir daquela equação que descreve o problema restrito de dois corpos, para a gente trabalhar com isso no MATLAB, é preciso fazer algumas quebras, né? E talvez tratar aí, fazer um tratamento matricial, né? Vetorial das coisas, né? E aí a gente vê justamente essa questão, né? A coordenada x1, x2, x3, poderia chamar também talvez de XYZ, né? Mas para o tratamento de variáveis que eu vou mostrar daqui a pouquinho pode ser interessante, né? Aqui vemos tanto R quanto R ponto, que é a velocidade, né? E também os módulos, né? R e R cubo, né? Que aparecem na divisão ali daquela equação que eu mostrei anteriormente no outro slide. E aqui vemos, né, então, juntando as coisas, o R dois pontos, né, que como eu disse é a aceleração. Então, x1 dois pontos, x2 dois pontos e assim sucessivamente. E aqui uma equação que descreve, então, quando a gente separar isso, um sistema de equações, né, que descreve aqui embaixo, né, x dois pontos abrindo para cada x dois pontos, um sistema de equações que descreve então essa aceleração, né? E a gente pode separar isso e resolver para cada eixo, aí, né? Essa é a ideia principal. E aqui nós vemos o tratamento de variáveis que eu havia comentado, né? Posso chamar de x1 ponto de x4 e x5, x6, né? E mudar essas variáveis, e aí eu tenho na direita aí de x1 até x6,
basicamente, né? Então tem essas equações, sistemas de equações, né? Essas 6 equações que precisam ser resolvidas para que a gente tenha no final dados que a gente possa plotar a órbita, né? Possa plotar isso e nos 3 eixos e ter a órbita desejada baseada nos inputs iniciais, né? Aqui a gente pode ver quais são esses inputs, né, essas condições iniciais. É dado o vetor posição e o vetor velocidade inicial da órbita, né? E também aqui o elipsoide de referência que a gente vai usar como referência da Terra, né? E no caso a gente escolheu o GRS 80 devido à sua grande utilização aí, né? Aqui a gente vê essas dimensões, tanto do raio equatorial da Terra, quanto do raio polar. A gente tem esse elipsoide, que a princípio é o centro da órbita, né? É ao redor desse elipsoide que a órbita acontece, digamos assim. Bom, e aí um pouquinho sobre os integradores numéricos, né? Como eu disse, esse problema, a princípio, ele vai ser resolvido de forma numérica, né? E basicamente, os 3 integradores principais que o grupo escolheu foram esses 3, o OD23, que basicamente usa uma integração de segunda ordem para resolução em um passo determinado, né? E uma de terceira ordem para variação do erro da integração. O OD45 e o 113 a lógica é a mesma, obviamente a gente usa alguns métodos numéricos diferentes, né? Runge-Kutta e tudo mais, de formas separadas em cada um desses métodos. Mas o 45 é uma integração de quarta ordem e uma de quinta ordem para avaliação, e o 113 de primeira ordem e 13ª ordem para avaliação, né? No caso, o OD 113, a princípio ele tem uma primeira integração com uma ordem baixa, né? Mas uma checagem grande, uma ordem grande, então ele acaba sendo normalmente utilizado em problemas, talvez aí com onde a capacidade de processamento, né, de memória não é tão grande assim, né? E o OD 45 ele seria uma precisão média, né? E seria o mais recomendado pelo próprio manual do MATLAB para resolução desse tipo de problema. Ele tem um tempo de resposta relativamente curto e uma boa precisão, né? Então ele é o mais recomendado e provavelmente o mais utilizado, né? Quando chegarmos nos resultados, isso talvez fique um pouco mais explícito, né? Mas o grupo tentou avaliar qual dos 3 é melhor, né? O OD 45 acabou sendo utilizado, né, como principal para a resolução desse problema. E também foi necessário fazer uma correçãozinha no fator de erro ali, né? Para que representasse melhor a realidade, né? E as coisas não convergissem de volta para o planeta, né? Isso vai ficar mais claro, talvez no próximo slide. E, como eu disse, a ideia aqui é uma implementação numérica, né? Então, tem que passar as coisas para aquela visão vetor barra matriz, né? Para se trabalhar no MATLAB. Então, a gente vê aqui os R's, R1 até 3, que são a posição inicial, né? E V1 até 3, que são também os parâmetros de velocidade, né? Outros parâmetros importantes a ser considerados é também o período T, né? E o semi-eixo maior da órbita A, que são importantes aí também para a resolução desse problema, né? E aí, baseado naquele sistema de equações, né, de x1 até x6, e nesse vetor inicial aí, também nesses integradores numéricos, é possível efetivamente resolver o problema, né? O que o grupo fez foi basicamente guardar aquele sistema de equações numa função do MATLAB e ir chamando essa função e resolvendo pelo método numérico, até se ter os parâmetros necessários para efetivamente plotar a órbita, né? Em volta daquele elipsoide de referência. Após realizada
modelagens matemáticas e também a implementação do algoritmo de integração numérica, foi possível encontrar os resultados. E a primeira análise que chegou aos primeiros resultados foi relativa à análise do erro relativo do problema. Então, pudemos identificar que o ODE 45 ele obteve o menor tempo de simulação em relação aos outros integradores numéricos fornecidos pelo MATLAB. Então, escolhemos o ODE 45. Além disso, após realizar algumas análises com o ODE 45, pudemos identificar que o erro possui uma grande interferência no resultado. Então, inicialmente utilizamos um erro de 10 a menos 3, e essa primeira imagem da esquerda demonstra justamente essa propagação de erro. Nessa análise, utilizamos um período equivalente a 10 órbitas, e um erro de 10 a menos 3 ele leva a um decaimento da órbita, o que não faz sentido fisicamente, por conta da simplificação que nós implementamos, como, por exemplo, arrasto atmosférico. Então, nesse problema, a energia se conserva e por isso não faz sentido. Então, chegamos à conclusão que esse decaimento da órbita seria exclusivamente relacionado a um erro numérico do integrador, relacionado ao erro. Dessa maneira, fizemos algumas tentativas e chegamos à conclusão de que 10 a menos 10 seria a melhor maneira que nos dá uma solução sem o devido decaimento. Então, as 10 órbitas, elas desempenham a mesma trajetória, o que traz uma solução satisfatória. Após a definição de qual erro relativo nós iríamos usar na resolução do problema, pudemos, de fato, investigar a órbita realizada de acordo com os dados de entrada, e dessa maneira pudemos identificar que, com a solução implementada, essa solução ela é exata para o problema proposto, que é o problema de dois corpos, o problema restrito de dois corpos. Então, o problema ele pode ser resolvido de acordo com a modelagem que nós fizemos no ambiente do MATLAB. Essa imagem do slide na direita pode representar aí a órbita que chegamos. Então, essa órbita ela tem a característica de um semi-eixo maior de cerca de 6.900 km e um período de aproximadamente 95 minutos. E essa órbita também ela está numa altitude relativa de 540 km. Após a identificação dos parâmetros orbitais mencionados anteriormente, pudemos concluir que a órbita do veículo espacial estudado é uma órbita baixa terrestre, ou em inglês LEO, e essa órbita é caracterizada cerca de 160 a 1.000 km de altitude em relação à superfície terrestre, e é uma órbita também que ela tem cerca de 90 minutos de período. Então, o satélite ele dá uma volta a cada 90 minutos em torno da Terra. E esse tipo de órbita, a órbita baixa terrestre, ela é caracterizada por satélites de imageamento e comunicação, principalmente, e também uma grande aplicação de satélites nesse tipo de órbita é a constelação de satélites. Então, um dos exemplos atuais de uma constelação de satélite é a constelação do Starlink, que providencia internet de uma maneira bem ampla por meio da utilização de diversos satélites em uma órbita baixa. À direita tem a representação dessa órbita baixa terrestre e alguns exemplos de alguns veículos espaciais que orbitam essa órbita. A uma órbita mais baixa temos a Estação Espacial Internacional. Uma órbita intermediária dentro ainda da órbita baixa terrestre está o veículo espacial estudado, a cerca de 540 km de altitude. E um pouco além temos o telescópio Hubble, que também orbita a órbita baixa terrestre. Por fim, podemos chegar a algumas conclusões depois da modelagem e da implementação do algoritmo desenvolvido para resolver o problema restrito de dois corpos.
A primeira é de que o problema restrito de dois corpos ele é de grande importância na mecânica celeste. Esse código, para resolver esse tipo de problema, ele nos dá importantes parâmetros orbitais, parâmetros preliminares, né? E também pudemos concluir que o código desenvolvido pelo grupo resolveu satisfatoriamente o problema restrito de dois corpos. E uma coisa interessante também que vale a pena destacar é que a análise do erro relativo que nós fizemos melhorou consideravelmente os resultados, e isso servirá de lição para as próximas atividades e estudos no grupo, no escopo da disciplina. Além disso, também foi muito importante o conhecimento de mecânica celeste adquirido pelo grupo, que isso nos permitirá desenvolver de maneira satisfatória as próximas atividades relacionadas ao escopo da disciplina de Laboratório de Guiagem, Navegação e Controle de Veículos Espaciais. Em nome do grupo, eu agradeço a atenção. Bom, demonstrando aqui então o código. Aqui alguns inputs iniciais, né, enquanto o código está rodando. Alguns parâmetros, né, determinação do período, alguns outros parâmetros de órbita. O plot em si está esse daqui para baixo, né? Aqui a gente vê aquela questão, né, da vetorização dos inputs. O ajuste do erro relativo, que também foi comentado aqui, né? Já chego lá. E também aqui o integrador numérico utilizado pelo grupo. Aqui, o que ele está fazendo aqui é colocar esses parâmetros aqui, apresentar esses parâmetros que a gente está vendo aqui embaixo, esses parâmetros clássicos de órbita. E também essa daqui é a função que efetivamente está sendo resolvida, né, dentro desse integrador numérico. E aqui, onde que deu para ver, aqui é efetivamente o elipsoide com a órbita, conforme estipulado.